Boa noite, queridos ouvintes, internautas e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pela internet. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E é claro, estou muito bem acompanhado hoje. Ele, com seus longos cabelos loiros, que ele mandou uma fotinho para nós no mês passado, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo Brancati. Boa noite. Boa noite, senhor Fábio Sorolla. O senhor tá diferente, você não gostou da prótese capilar? Eu coloquei, mas ela não teve muito resultado. Incomodou? Incomodou, eu comecei a transpirar. Tá bom. Aí eu vi que pra mente funcionar ela precisa estar livre, solta. Eu ia te chamar de caixinhos dourados, mas vai continuar a mente brilhante, então. Mas, pô, que prazer, privilégio a gente começar mais um ano com mais um programa, todos aqui com saúde, né, Fábio? Com disposição. Verdade. E com muito apetite de negócios, de aprendizado. Então, que Deus nos abençoe mais esse ano e a gratidão imensa a todos que também nos acompanham aqui. Amém, senhor Marcelo Brancati. E o que teremos hoje, senhor Fábio Sorolla? Convidado mais que especial, que já participou aqui com a gente, chamamos novamente. Hoje nós vamos colocar ele na fogueira, Marcelo. O cara não é fraco, não. Hoje temos a participação do nosso parceiro querido Everton Rocha, da Uphold Contabilidade. Seja bem-vindo, Everton. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Bem-vindo. Prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é nosso, Everton. E desejo também para todos que estão nos assistindo um excelente, um espetacular 2020 aí, de muito sucesso. Para todos nós, principalmente Assim para os será. corretores de seguros. Com certeza, né? E Everton, nós trouxemos você para cá, nós já tínhamos combinado, né? Porque janeiro é um mês diferenciado. Sim, com certeza. Janeiro é um mês que é o verdadeiro mês de o ajuste com o acerto de conta com o leão, né? O nosso sócio Marcelo Brancati. Um deles, né? Porque tem prefeitura, tem governo do estado. Pois é. E E eles são ferozes, né? São ferozes. Por isso que se chama leão, Everton. Com certeza, eles gostam bastante de dinheiro, né? Gostam de morder forte. E aí que acontece? A gente sempre brinca que na época de fazer declaração de imposto de renda, né? Pessoa física é o ajuste do leão, mas para as corretoras de seguros especificamente, né? Que a gente sabe que 98% dos corretores de seguros estão inseridos dentro do Simples Nacional, né? Ou seja, é uma profissão que tem aí 100 mil profissionais, é bastante gente que pode aderir ao Simples, né? E o Simples requer lá seus cuidados, né? 98% já estão no Simples. 98% são aptos a estarem no Simples, né? São aptos. Isso é um dado que foi divulgado lá em 2015, quando o Sincor ele fez aquela campanha para os corretores entrarem no Simples e tudo mais. Aí que foi feito a estatística que 98% seriam beneficiados. Ou seja, tirando aí as grandes, gigantescas, eu, sei lá quem... Que são os outros, Fábio Sorolla. Tirando esses daí, o restante seriam muito beneficiados pelo Simples Desde Nacional. 2014, né? O primeiro ano em si foi meio 2015 mesmo, né? Que pôde fazer a adesão. 2014 ainda estava meio uma fase de transição ali, né? Mas... de Simples só tem o nome, né? Porque o Simples ele é bem complicado se você for analisar, né? Eu tô curioso para aprender um pouco disso. Então eu já quero fazer uma pergunta para você. Quando que o corretor, qual é o momento certo do corretor, pessoa física, para ele migrar para jurídica? Falou, esse é o meu momento. Então, Porque às vezes não você falou, você usou uma palavra muito bem aqui, estão aptos para o Simples. sim. Mas pode ser que não seja Então, favorável financeiramente, né? sim, então vamos lá. Nós temos duas questões aí em cima do que você perguntou. Quando é viável para um corretor ter um CNPJ, você disse, né? Ser um PJ, Isso. eu entendo o seguinte, que a gente precisa fazer uma conta da renda dessa pessoa, né? Porque se você for parar para pensar, um corretor que vende estritamente seguros, né? Não vou falar aqui de produtos financeiros, consórcios, as outras coisas que eles são taxados no Simples de forma diferenciada, mas se você pegar um corretor que vai vender seguros, no Simples Nacional, quem fatura até R$15 mil por mês, ele vai pagar 6% de imposto, beleza? 6% de imposto. Se você pegar lá na tabela do imposto de renda de pessoa física, você vai ver que quem tem de renda na pessoa física até R$2 mil por mês sequer vai ter imposto de renda, certo? A partir daí começa a ser uma tabela progressiva que você pode ter
de 7,5 até 27,5. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, olha, cara, primeira coisa, geralmente o pessoal que está no primeiro ano ali e tal, primeira coisa, já começa a criar sua carteira de clientes na pessoa física, até você chegar a mais ou menos uns R$3.000 de renda mensal, uma média, que aí sim já vai fazer sentido, porque você tá ali, 7,5% de IR na pessoa física contra 6% do Simples Nacional, mas você vai ter que pagar o contador, você vai ter que ter outros custos, então ele fica meio equiparado, né? O grande problema aí é que a grande maioria das seguradoras já não estão mais querendo cadastrar corretores na pessoa física. E vocês sabem por que eles não cadastram mais pessoa física? Porque não é muito viável para a seguradora. Pensa o seguinte, que quando você é um profissional de seguros pessoa física, você é considerado tributariamente um autônomo. Sim. Então, para a seguradora pagar ela paga a sua comissão e ela recolhe mais 25% de INSS. Um quarto do que você paga de comissão para você é pesado. Então, assim, não é viável para a seguradora manter você como uma pessoa física. Então, é por isso que eles estão forçando. Algumas seguradoras você já viu o movimento, não cadastro mais pessoa física, não cadastro. Então, você precisa ter essa situação. Aí, a segunda questão que você levantou é assim, beleza, então eu tenho um CNPJ, faz sentido eu estar no Simples Nacional a partir de quando? Nas primeiras faixas faz total sentido. Por quê? Se você for lembrar lá na época, vocês que têm CNPJ mais aí antiguinho de 2014... provavelmente vocês estavam num regime de imposto que a gente chama de lucro presumido, certo? Certo. Lucro presumido. Se você pegar o lucro presumido, né, o lucro presumido ele pode faturar de um real até 72 milhões por ano, né? Que é o que o Fábio fatura lá, né? Sim. 72 milhões. Acho que hoje passou um pouquinho. Já tinha visto algo em torno de 33 milhões, mas isso acho que era 2014 também. É que tava meio devagar, né? Que os anjos digam amém, seu Marcelo Brancati. Ele tava meio cansado. É ano da Copa, né? Então ele perdeu um pouco o foco. Perdeu um pouco. E aí o que acontece? Lá no lucro presumido até 72 milhões, como o próprio nome diz, lucro presumido, existe uma presunção de taxa. Então a taxa é fixa. Assim, Sem quanto? Em 13,33%, porque seguros, o ISS é 2% aqui em São Paulo. Numa pior situação de todas, seria 16,33%. Certo? 16,33%. Isso. Então, no Simples Nacional, ele também tem essa pegadinha do malandro. Qual é a pegadinha do malandro? Conforme você vai faturando mais, ele vai te cobrando mais de impostos. Então, ele começa com 6% se você fatura nos últimos 12 meses até 180 mil, ou seja, uma média de 15 mil por mês. Você passou a faturar 16, ele já começa a cobrar mais caro, já 6,01, 6,02 e vai subindo. Se você chegar numa situação que você estiver faturando, por exemplo, 400 mil no ano, 500 mil no ano e o seu Simples Nacional já começar a passar de 13% a líquida, já não faz mais sentido você estar no Simples, é melhor você ser lucro presumido. A não ser que você tenha muito funcionário na sua empresa, porque o grande benefício do Simples Nacional também é exatamente o mesmo, a questão do INSS patronal, que você também dentro do Simples não precisa pagar, que é esse mesmo 25% que a seguradora paga de INSS quando você é autônomo, no Simples Nacional você está dispensado disso. Se você seria voltar 8%, certo? Ou não? Seria 25% de INSS. Então você fala assim, quando você estava lá no lucro presumido, se você tivesse um funcionário, e ainda quem está no lucro presumido por opção, contratou um funcionário de R$1.000, ele paga pro INSS 25% em cima disso. E o Simples Nacional não paga nada. Só desconta a parte do funcionário e pronto. Então esse é um grande ganho. Então é isso que precisa ficar atento, né? Baita ganho, hein? Na verdade, só essa dica que o Everton já colocou aqui já valeu, já valeria muito, hein? Com certeza. Porque eu vou te dizer, eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha essa movimentação com o INSS, a conexão do... Porque eu me confesso, um pouco leigo a respeito desse assunto. Não me preocupo tanto com isso. Sim. Mas é uma baita de uma diferença. Você está dizendo 25%. É pesado em cima dos custos totais de folha. Anualizando isso, cara, para quem tem... É pesado. É uma baita diferença. E você não se preocupa com isso, seu Marcelo Brancati? Porque tem o contador aqui que se preocupa por você. Sim. Mas então, é bom você ter falado isso, Fábio. Olha que interessante. O contador...
essa figura do contador que a gente tem no tal do mindset nosso, ele não faz isso. O que a gente imagina do contador é a emissão de boleto, nota fiscal, é aquela burocracia. Agora, o que ele está dando aqui, ele está trazendo uma visão de estratégia do negócio, está conectando a contabilidade, os conhecimentos, os princípios da contabilidade, as dicas e tal, a contribuir com a estratégia do teu negócio. É que sabe... Acho que esse é o futuro do contador, que ele deixa de ser o burocrata e passa a fazer parte da estratégia do meu negócio. Sim, o que a gente tem percebido bastante é o seguinte, eu até fiz um vídeo aí que saiu agora na semana passada aí no YouTube, que é assim, como você tem pilotado a sua corretora de seguros, né? E aí, dentre alguns assuntos que eu tenho comentado, é o seguinte, que o corretor de seguros, ele está acostumado a trabalhar com o contador só utilizando o contador como se ele fosse uma caixa preta de um avião, sabe? Quando você pilota seu avião lá, o contador é o caixa preta, ele só registra o passado, Quando você deveria utilizar o contador como um plano de voo, certo? Verdade. Então, assim... Legal, ele poderia estar te ajudando a você criar diversas estratégias para você, planejamento estratégico, para que você possa fazer um ano muito melhor. Porque uma opçãozinha errada, principalmente nessa questão de regime de tributação, optar pelo simples ou lucro presumido, isso é uma opção que você faz agora em janeiro e que você carrega esse trem até dezembro. Então, assim... Não dá para mudar. Não dá para mudar. Uma opção errada feita, sente e chora. Ele faz isso agora no começo do ano. No caso do Simples também ou não? Uma vez ele já inscrito, ele permanece? Funciona assim, ó. Então, assim, o Simples Nacional, ele tem 2 momentos de fazer opção. Se é uma empresa nova, você acabou de abrir a empresa, a gente foi lá e fez o parto dessa empresa, você tem 30 dias depois da última inscrição que é feita nos órgãos, que teoricamente é a prefeitura. Então, assim, você tem 30 dias depois que fez o cadastro na prefeitura. As demais empresas, quem já está constituído, ele sempre vai fazer essa opção até dia 31, o último dia útil, porque às vezes 31 cai num domingo, mas sempre no último dia útil do mês de janeiro. Aí você pergunta assim, tá, mas eu já estou no Simples, eu preciso todo ano ficar fazendo essa opção? Em teoria não, você não vai precisar fazer a opção, mas é sempre importante você verificar se você não foi excluído do sistema, porque o Simples Nacional, ele é um regime de imposto que ele requer um bom pagador. Bom pagador, ele é um regime de imposto para o bom pagador. Se você paga em dia, você não vai ser excluído, lindo, maravilhoso. Mas o que tem acontecido e a gente tem percebido que é o quê? E a Receita, com a sua fome voraz, cada dia que passa elas estão mais eficientes nessa questão de identificar quem não paga. Eu lembro que lá em 2015, 2016, a gente sempre tem uma luta que a gente fala assim, pô, chega novembro, a gente começa a receber um monte de carta de corretores que receberam da Receita Federal porque não pagaram os impostos. Aí a gente tem aquela briga novembro e dezembro para fazer parcelamento. Beleza? Esse ano, sabe quando começou a chegar essas cartas? Em setembro. Então, quer dizer, a nossa briga, que era lá em novembro, começou a ser antecipada para setembro. O presente de Natal começou a chegar... Antecipado. Bem antecipado. Ele veio dirigido pelo cara dos Velozes e Furiosos, né? Já não tá mais sendo o Papai Noel na rena, já tá vindo já de turbo. Então, e o que a gente vai percebendo? Que a cada ano que passa, os sistemas eletrônicos estão ficando tão eficientes que daqui a pouco vai acontecer o seguinte, a guia que vence no dia 20 de fevereiro, você não pagou, 20 de março você já vai receber a cartinha sendo excluído. Você perde o benefício. Aí você perde o benefício. Eu queria complementar também a tua colocação muito interessante sobre a questão do CNPJ. Eu acho que tem um terceiro componente que é comercial, que é muito diferente você se apresentar para o mercado como uma empresa, com uma identidade de marca, que você leva um posicionamento mais corporativo. Isso passa a contribuir para um acesso ao mercado onde o autônomo dificilmente vai conseguir. Porque ainda tem um certo estereótipo ali de que empresa ela traz uma visão mais de maior envergadura, de maior recurso, estrutura e tal. É diferente você se apresentar como uma marca, um CNPJ, do que como o Marcelo Brancati ME, por exemplo. Sim, e vamos falar a verdade, né? Pensa nós mesmo quando nós vamos consumir qualquer coisa. Se você vai consumir
de uma pessoa física, você tem aqueles receios que ele não vai entregar, que ele vai sumir e tudo mais. Agora, quando você consome de uma pessoa jurídica, no mínimo você já sabe, opa, tem um CNPJ, eu vou ter como ir atrás dessa pessoa, né? Então você pressupõe que tem uma estrutura, você né? pressupõe que, por mais o cara seja marqueteiro demais e construiu lá todo um site da NASA, você pressupõe que existe uma estrutura mínima ali desejável. Então, com certeza, o elemento comercial aí que você colocou cai também como uma luva nessa questão de ter o PJ. Marcelo Brancati, nada como ter uma pessoa especialista para nos orientar, não é verdade? Porque é o que você falou, eu sou meio leigo nesse assunto e eu também sou, né? A gente dá... E olha como o barato pode sair caro. Sem dúvida. Porque uma decisão por falta de consultar um especialista, caramba, é um negócio que pode mudar a vida do teu negócio. Às vezes a gente está lutando por uma margem, um aumento de uma margem de lucro tão inexpressiva, falando de 5%, 3%, 5%, 10% no teu negócio. Sem dúvida. E uma decisão equivocada por não ter um apoio, muitas vezes, consultivo, técnico, estratégico no nosso negócio, a gente acaba quebrando a cara. E por falar em especialista, nós temos também um recado da Bruna Garcia, da Mega Luz. Opa! E já tem algumas perguntas, Everton, que passando o vídeo dela, nós já vamos para as perguntas, tá? Pega leve, hein, meu? Vamos lá, Tiagão. Equipes apaixonadas geram resultados, mas como ter pessoas comprometidas? Equipes apaixonadas geram resultados, mas como ter pessoas comprometidas? Muitas pessoas me procuram porque querem investir no desenvolvimento do seu time, mas os funcionários não demonstram interesse no que fazem. Então hoje eu vou te dar 2 dicas para saber o que fazer para motivar a sua equipe. A primeira é que não tem como você cobrar uma cultura que não é disseminada. Eles sabem por que a sua empresa existe? É aquela velha lição de missão, visão, valores. Como líder, é sua responsabilidade garantir que a sua equipe saiba aonde a sua empresa quer chegar e o que eles precisam para terem sucesso no negócio. Segundo, quais exemplos o seu time tem recebido? A conduta do líder que determina como as pessoas vão segui-lo. Você precisa de uma equipe de liderança que haja de acordo com o que a empresa acredita. Essas são as 2 premissas para ter uma equipe motivada, engajada e comprometida para a construção do seu sucesso. Mas não para por aí. Investir em treinamento é preciso. E se você quiser saber mais, entre em contato com a nossa equipe, porque nós estamos aqui para ajudar você. Aí, o recado da Bruna Garcia, da Mega Luz. A Bruna tá de férias, seu Marcelo Brancati. Ela tá nas Bahamas, junto com o Sérgio, aproveitando esse momento. Ah, merece, né? E nós estamos aqui no Lavoro. Bruna, eu concordo plenamente com você. O comprometimento e a motivação estão relacionados com a capacidade de entender o negócio, de assumir riscos e responsabilidades. O profissional comprometido, ele faz muito mais do que o combinado, né, Marcelo? Só que os objetivos e metas não é exclusivo da área de vendas, é da empresa como um todo. Você vê, olha que interessante, né? A gente está falando de um tema que faz parte da estratégia do negócio, as definições financeiras, contábeis e tal, mas nada disso acontece sem as melhores pessoas. Por isso que esse trabalho da Mega Luz, que a gente sabe da seriedade e sabe do nível que é feito, ele diretamente se encaixa com parte do... Ou seja, é como se fosse um quebra-cabeça para o sucesso aqui. Né? A gente tem pessoas, melhores estratégias práticas, comerciais, marketing, que está sempre na nossa pauta do programa. Aliás, quero mandar um abraço para o Vitor e para o Bruno da Vitor e Bruno. Comunicação. Eles estiveram aqui no último programa de 2019. O programa bombou aqui, Marcelo. Deram uma aula de marketing, muitas né? Dicas, muito bacana, e eles estão preparando algo especial para nós, viu? Mas olha, nesse sentido aí, Fábio, olha o que eu queria trazer para uma reflexão, e aí deixando um pouco da modéstia à parte, né? A gente está trabalhando nesse programa sempre com as peças necessárias para o sucesso do negócio. Não apenas ficar falando de produto aqui, um negócio chato, enfadonho, que ninguém quer ver, que ninguém quer assistir. A gente nem fala de produto. Então, a gente está dizendo hoje contabilidade, já falamos de marketing digital, vamos falar de novo, vamos falar sobre marca, já falamos muito fortemente sobre pessoas, e por isso que a gente está crescendo tanto com esse programa, né, seu Fábio? Aliás, eu quero aproveitar esse momento e mandar um grande abraço para o meu querido amigo Amaral. O corretor. Grande abraço para você, Amaral. Tem muita gente participando com a gente, tem muita pergunta.
O Manuel Messias, boa noite para você também. Fernando César, Correia, show. Obrigado pela participação. O Evaristo, o Everton, o Evaristo tá falando que você já é o contador dele há muitos anos e tá fazendo vários elogios para você aqui, viu? É isso aí, olha. Senão Evaristo, endosso suas palavras aqui, viu? Evaristo, realmente o Everton, um grande profissional competente. O Evaristo tem uma plataforma de saúde também, né? Ajuda bastante corretores de seguros também, lá em Osasco. Gente boa. Pércio Soares, meu grande amigo, um grande abraço para você. O Ademir Sartori, Marcelo Brancati, tá mandando uma boa noite aqui pros amigos. Boa noite, Ademir. Sem mundial, hein, Ademir? Não tem mundial, hein? Romano, grande abraço para todos os integrantes da mesa. Obrigado, Luciano. E o Alessandro também está aqui com a gente. Deixa eu separar algumas perguntinhas aqui. Já começar a colocar o Everton aqui na fogueira. Everton, tem uma pergunta da Elaine Cristina. Sou corretora PJ, estou em Belo Horizonte. Eu sou obrigado a me associar com o Ibracor? Já começou já, hein? Acho que vale primeiro comentar um pouquinho sobre o que é o Ibracor, né? Sim. Se você se sentir à vontade. Não, legal, maravilha. Né? Se você recapitular um pouquinho aí o tempo aí, lá no dia 10 ou dia 11 de novembro, não me lembro agora, se foi 10 ou se foi 11. Como ela é do Belo Horizonte, explica um cadinho para ela. Tá bom, pode deixar. Chá comigo. Vai. Lá no dia 10 ou dia 11 de novembro, né, saiu uma carta circular da SUSEP, a carta tão famosa, a carta circular número 2, que vinha de cima para baixo aí dizendo, cumprindo uma ordem da medida provisória 905, tal. E aí a carta da SUSEP, ela meio que falou assim, olha, eu não regulo mais a atividade do corretor de seguros e alguém precisa regular esse trem, né? Para que não fique um negócio desgovernado. E nessa carta eu até fiz uma live falando sobre isso, porque assim, eu recebi muita crítica, porque o pessoal falou que eu sou bandeirista do Ibracor, que eu recebo comissão do Ibracor, enfim. No dia do programa o pessoal também mandou lá umas mensagens. Tudo. E assim, na verdade não é. Nós simplesmente queremos que os nossos clientes corretores de seguros estejam regulamentados com a profissão. Se a SUSEP falou que é a A, nós vamos trabalhar em cima do A. Que é o que está valendo hoje. Isso, então assim, só que assim, eu acompanho os grupos do Facebook lá, o pessoal esbravejando, o pessoal do Sul, rebentando, só que assim, tá muito simples, é só ler a carta circular da SUSEP, tá lá, vários trechos de normas da SUSEP dizendo o seguinte, olha, não é obrigatório ter uma única regulamentadora, você pode ter mais do que uma, e ela cita qual é a norma em que está lá todas as regrinhas para você, se vocês dois quiserem criar, é só você seguir o que está lá e se preparar. Só que, nesse exato momento, só temos uma entidade que se preparou. Que existe, acho que desde 2015, se eu não me engano, se não fala a minha memória. O Ibracor existe desde 2015, mas ninguém dava nenhum valor para eles, né? Que é uma associação que visa regular a atividade. Beleza. Com esse turbilhão todo, caiu como se fosse um salvador aí, o Jesus Cristo dos corretores é o Ibracor. E aí sai aquela briga, porque a grande maioria das pessoas não gostam muito de sindicatos, né? Um sindicato... e o mantenedor principal do Ibracor são os sindicatos regionais. E aí que é todo o imbróglio, certo? Aí onde trava. Mas infelizmente ou felizmente é o que tem para hoje. E aí assim, a pergunta dela é o seguinte, eu sou obrigada a fazer? Então eu vou ser bem prático aqui para a gente não tomar muito tempo. Nesse exato momento que nós estamos falando, você ser obrigada a fazer a sua associação no Ibracor não é obrigado. Não é obrigado. Segundo a regulamentação 1 e 2 que eles fizeram lá, eles disseram que a SUSEP está válida por 180 dias e que haverá uma regra de recadastramento. E a própria medida provisória, ela pode não ser votada no tempo adequado, no Congresso, e ela perder a validade, certo? Sim, mas assim, eu costumo dizer assim, e aí o Ibracor estava dando uma isenção para quem fizesse o cadastro até 31/12/2019, e
isentando para 2020 e para 2021. E foi daí que o pessoal começou a falar que eu era bandeirista, porque, na verdade, simplesmente eu estava querendo ser uma pessoa estratégica. Eu falei, ora, se só existe essa entidade hoje, se você está tendo uma isenção para 2019, 20 e 21, não vai te custar nada. Amanhã, se a lei cair, você simplesmente vai lá e se desassocia, qual é o risco para você? Vai ter que pagar. Agora, se você não fez, que é o caso provavelmente dela, que se ela está perguntando, certamente ela não fez o cadastro, o que vai acontecer com ela? Ela fazendo hoje, ela vai ter que pagar uma taxa anual, que, se eu não me engano, é 220, 230 reais. Vai pagar para esse ano, vai pagar para o ano que vem e para o outro ano. Ou seja, se essa lei não cair e voltar a SUSEP a regular, ela perdeu pelo menos 600 reais nessa brincadeira, só pelo simples fato de não ter feito isso até 31/12. Né? Então, eu orientei os meus clientes e eu acho que eu sou um dos contadores que brigou bastante para o pessoal fazer isso. E eu vejo que tem vários colegas meus dizendo assim, não faz, espera sair o resultado da MP 905. Eu falei assim, olha, mal nenhum tem. Se você fizer o cadastro, você não vai pagar nada. Amanhã, se não é a Ibracor, vai ser o Conselho Federal dos Corretores de Seguros, todo mundo quiser migrar para lá. Eu mesmo, dos meus clientes, vou lá e desassocio todo mundo, Sim. Não tem problema nenhum. Mais ou menos assim, salvo as devidas proporções, né, Everton? Pago o DPVAT ou não pago? Então, é mais ou menos isso. Se o senhor me permite, eu queria... A gente tem sempre tempo curto, vou fazer uma observação, que é a minha opinião pessoal, que se conecta com a pergunta dela. Eu entendo que o que está faltando para o Ibracor, antes de mandar a tabela de preço, de cadastramento, seja qual for, antes de gerar ônus na mente do cliente, deveria gerar o benefício. Então, está faltando, sim, um plano de comunicação. Antes de se preocuparem em ficar mandando tabelinha de preço, de cobrança, de boleto, o que quer que seja, deveria se apresentar ao mercado, dizer o que é, qual é o valor que vai gerar para o corretor de seguros, que tipo de contribuição vai trazer para os negócios, para o desenvolvimento da profissão, para o desenvolvimento profissional. Nada disso aconteceu até agora. Eu, pelo menos, não tive acesso a nenhum material, não venho recebendo materiais nesse sentido. O único material que chegou até mim foi a tabela de preço, de cadastro, de formação, de curso, de treinamento, alguma coisa assim. Então fica aqui o recado que, para a gente tentar ganhar credibilidade junto ao público, você primeiro se compromete a deixar muito claro que tipo de valor você vai gerar para esse público. E aí depois você diz o preço. Exatamente. Beleza? Não coloca o preço depois do valor. Então eu acho que o sentimento que ela teve é o mesmo que o meu. Sim. Pô, já estão me mandando mais uma conta para pagar, em troca do quê? Tanto que há 2 anos atrás eu também fui abordado, eu falei, mas o que é isso? Isso, então você tipo se associa, eu falei, mas eu não quero. Não tem, ninguém me explicou o que era, né? Você já tem sindicato, confederação, CRA, no caso do administrador, você tem prefeitura, governo do estado. E vai goela abaixo, né, Marcelo? Então, tudo goela abaixo. Aí vem mais uma entidade dizendo que tem que pagar. Então, nesse ponto, que eu acho que se você está trabalhando a comunicação disso como, vamos dizer, como uma ajuda, sim, mas quem deveria estar fazendo esse papel institucional não está fazendo. E não foi por falta de tentar, porque eu entrei em contato lá no Rio de Janeiro com eles para tentar fazer live, tentar fazer vídeo, e ninguém ficou disposto em fazer um vídeo. E aí, assim, eu sempre me questionei também, perguntei, mas qual é o benefício? Em uma de muitas vezes que eu liguei, uma resposta de um atendente lá foi assim: não, o benefício é que você vai ter desconto lá na Escola Nacional de Seguros. Eu falei, ora pois, mas a grande maioria já tá formado, cara, tá de brinquedo to me, né? Porque como que me adianta ter desconto para fazer a formação se eu já sou formado? E quem está à frente? Quem são as lideranças que estão à frente do Ibracor? E você viu que... Eu também... Tá faltando transparência. Exatamente. Quem são os diretores? Quem são as cabeças que estão à frente? Será que de fato estão reunindo os interesses da comunidade? Nada disso. Eu fico colocando aqui a minha opinião pessoal, não é nem do programa. Isso está faltando seriedade nesse trabalho. Essa é a percepção que eu tenho pela pergunta dela e por tudo que a gente ouve no dia a dia em relação aos nossos colegas aqui. E, aliás, Marcelo, o Alessandro Lúcio está falando o seguinte: eu sou de Uberlândia, quero parabenizar a todos pelo canal, estamos ligados, um abraço a todos. Fantástico. Obrigado, Alessandro. Gratidão aí pelo apoio. Bom, Everton, não acabou não, tem um monte de coisa aqui. Separei uma aqui. Cássia Linhares, aqui de Guarulhos. Eu tenho duas corretoras PJ, uma limitada e outra Eireli.
Como fica em relação ao Simples? Então, é assim, é possível você ter mais do que uma empresa e é perfeitamente possível você ter as duas dentro do Simples Nacional. As duas. Isso, mas existe uma regra que o Porque eu falo faturamento... assim, não, eu vou estourar esse ano aqui os 180, vou criar uma outra corretora. É bem comum acontecer isso assim. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi um caso lá de um corretor de seguros que está querendo migrar para mim, e ele me mandou os dados dele, né? Ele falou assim, ó, eu faturo 800 mil, então teoricamente ele já está numa faixa de 11% de impostos. Pô, consigo melhorar isso? Aí ele veio... Pô, se eu quebrar em duas empresas de 400, eu vou pagar menos? Eu falei, vai, mas não é tanto também. Aí eu fiz a conta, vai dar 9%, de 11 para 9. 2%. 2%, você está economizando aí praticamente 20 mil reais. Só que você vai ter que lembrar que você vai ter que pagar outra contabilidade, você vai ter outros custos e tudo mais, tem que criar outra marca, tem que administrar 2 CNPJs. De repente, se vale a pena ou não. Mas só para matar a pergunta dela, então assim, o que ela tem que tomar cuidado é que o somatório do faturamento das duas empresas não pode ultrapassar o limite do Simples. E aí também tem uma questão aí de percentual, se ela participa em mais do que outras empresas, só pode participar em uma delas até 10%. Então, tem algumas regrinhas específicas. Isso, então assim, são respostas meio longas que se você quiser depois, como fica gravado, sim, depois eu entro lá e respondo para ela, entre em contato. E separei mais uma aqui do Carlos Martins, aqui de Campinas. Sou corretor PJ, atuo muito forte com consórcio, financiamento e plano de saúde. Certo. Neste caso, a tributação é a mesma? Não é. E também fiz um vídeo falando sobre isso também. Ó, você tem que seguir meu canal lá. Qual que é o teu canal, Fábio? Everton. Uphold Assessoria. O que acontece? O Simples Nacional, como eu comentei para vocês, de Simples ele não tem nada, né? Ele é complexo. Então, assim, tem 5 formas diferentes de você calcular o Simples, que a gente chama isso de anexos. Se você é comerciante, você tem anexo 1. Se você é indústria, você tem anexo 2. Se você é prestador de serviço, você tem 3 anexos. Então, é comum acontecer que seguros, ele é calculado o que a gente chama no anexo 3, que é esse mais baratinho. E quando a gente vende consórcio ou produto financeiro, empréstimo da Porto, essas coisas assim, isso é calculado no anexo 5, que é um pesadíssimo. Sério? Começa com 15,50. Saúde também? Saúde não. Saúde entra no anexo 3. Só os produtos financeiros, vamos dizer assim. Então, consórcio... Previdência também não. É assim, ó. É consórcio e aqueles empréstimos que você faz, sabe? Quando você entra lá na seguradora e faz um empréstimo via seguradora, financia o carro, ou você aluga aqueles veículos... Uma parte de financiamento. Isso, ou você aluga os veículos da seguradora, sabe? O carro fácil, essas coisas assim. Isso não são seguros, então isso é calculado no anexo 5. Tá, Everton, tem como eu fugir disso? Tem. Eu tenho um caso lá no escritório que a gente consegue fugir disso. Como? No caso de consórcio. Se você também tiver uma habilitação profissional para corretores de imóveis, se você for lá, fizer um curso de corretor de imóveis no Cresce, se habilitar e você colocar dentro da sua corretora de seguros as duas atividades, imóveis e Cresce, o código do Cresce, o código de imóveis dentro do Simples cai no anexo 3. E para emitir a nota de consórcio, ele é emitido ao mesmo código de que uma imobiliária. Então, a gente tem casos lá de corretores que têm faturamento expressivo em consórcio. Os caras são o 3º ou 4º vendedor de consórcio do Brasil, numa Porto Seguro, por exemplo, que eles chamam lá de grupo de elite, né? E o que eles fizeram? Não faz sentido para eles ficarem no anexo 5, que perde muito dinheiro. Então, um dos sócios foi lá, se preparou, fez o curso de corretagem de imóveis, nós fomos lá, alteramos esse objeto da empresa, incluímos a atividade, ou seja, ele paga 2 anuidades? Paga, mas é muito mais viável ele pagar do que pagar um imposto muito caro. Mais uma dica de 10 mil reais do seu Everton aqui. Eu tenho uma outra pergunta. Já pode depositar na nossa conta aí. Para complementar a tua resposta. Sim. Nessa explicação toda que você está colocando, faz alguma diferença MEI Eireli limitada? Se você puder rapidamente explicar o que é uma MEI Eireli e uma limitada, sim, porque é também uma dúvida que eu ouço todo mundo perguntar. Então vamos lá. Os impostos eles estão ligados à atividade da empresa, não à sua forma de constituição, beleza? Certo. Tirando SA, que SA não é permitido entrar no Simples, mas sim, sociedade anônima, mas Eireli, sociedade individual, firma individual, todas essas
elas entram no Simples Nacional e o imposto não muda nada. O que manda no imposto é a atividade que você exerce. Se você é corretor, você paga de um jeito, contador paga de outro jeito, advogado paga de outro jeito, certo? Eireli é uma firma individual que ela tem uma responsabilidade limitada. Limitada a quanto? A 100 vezes o salário mínimo. Então você tem que escrever no seu contrato que o capital social da sua empresa é 100 vezes o salário mínimo. Em teoria, você teria que depositar 100 mil reais na sua empresa. Certo. Que é a garantia se tudo der errado, isso é a penhora que vai ser feita online desse dinheiro. Esse tipo de empresa ele tende para o futuro a desaparecer, porque criaram nesse ano, no final do ano, um quarto trimestre, uma sociedade limitada individual. Aí você fala, sociedade individual, porque teoricamente sociedade tem que ter mais do que um, né? Mas esse é o nome. Que seria o quê? Uma empresa individual também, com responsabilidade limitada, só que com o valor do capital baixo. Sem ser a questão de você colocar os 100 mil reais lá. E MEI quer dizer microempreendedor individual. Atividade de corretagem de seguros não tem condição de ser criada como MEI. Não. O MEI ele foi criado para atividades bem simples, por exemplo, pipoqueiro, sapateiro, tudo que termina com eiro. Pipoqueiro, sapateiro, funileiro, não sei o quê. Que é o quê? São pessoas que a vida inteira nunca recolheram INSS, chegava com 65 anos de idade, se aposentava por idade. Por exemplo, se teve ao longo da vida contribuído pelo menos 15 anos, né? Certo. E aí, o que acontecia? O cara, vamos pensar assim, o cara trabalhou 15 anos, registrado, depois ele foi para a informalidade e virou um funileiro, por exemplo. Tá. Nunca mais pagou nada, a 65 anos ele vai lá e recebe um salário mínimo de aposentadoria. Daí os rombos também, né? Não só por isso, mas... E aí, o que o governo fez? Falou, pô, então é melhor fazer o quê? Vamos regulamentar esses caras, a gente cobra baratinho, uma guia de aproximadamente 50 reais por mês, damos o CNPJ para ele, que vai ajudar ele a ter essa formalização, a ter uma visualização de uma empresa mais séria, e ele está contribuindo com o INSS, ou seja, pelo menos nós estamos recebendo, de todo jeito ele já ia se aposentar, mas as atividades que estão previstas lá são atividades bem simples, não são todas. Ah, tá. Como o MEI. No MEI. Mas como então, você falou, corretor não pode ser MEI. Corretor não pode ser MEI. Ou é limitada ou é Eireli. Ou é limitada ou é Eireli, ou essa nova que chama Sociedade Unipessoal. Ah, tá. Então, essas três podem. E existe alguma vantagem tributária ou qualquer outra entre a escolha, que nem o exemplo que o Fábio perguntou, eu vou abrir a corretora, já vou começar como pessoa jurídica. Tá. O que me faz escolher com uma Eireli ou uma limitada? Se você vai ter sócios que vão trabalhar nessa empresa ou não, porque vantagem tributária não tem nenhuma, mas se você tem uma pessoa que... Vocês, por exemplo, o programa é composto de 2 pessoas, então não tem outro jeito, o formato é uma sociedade. Sim. Mas se você vai trabalhar uma única pessoa, você tem a opção de fazer a sociedade individual. Antigamente não se tinha essa opção, você tinha que fazer a sociedade. Eu tenho até o meu primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, eu falo assim, sócio fake, porque a grande maioria dos corretores colocava irmão, pai, tio... simplesmente para cumprir tabela, porque era obrigatório que corretora de seguros fosse no formato de sociedade. Hoje isso já caiu por terra, você pode abrir individual, bem tranquilo. E não muda em nada a tributação. Ô Everton, Opa, saí da tela aqui, vamos voltar. O Gilson Santos está falando o seguinte, que a taxa do Ibracor para pessoa jurídica é R$ 750 reais. Então, a taxa de R$ 750 reais é para o corretor novo, o cara que acabou de se formar na Escola Nacional de Seguros e que ele vai abrir a empresa dele, então ele vai ter que se cadastrar, né? Vamos dizer assim, se regulamentar, vamos dizer assim, seria tirar a SUSEP, agora vai ser tirar o Ibracor, esse cara sim tem que pagar os 750. O corretor velho no bom sentido, antigo, CNPJ já criado, não vai ter essa taxa. Quando chegar lá no recadastramento, se eu não me engano, o que está na tabela é uma taxa que não chega a R$ 100. Tá. Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar. E para você que está chegando agora aqui no nosso programa Profissional de Seguros, nós estamos com o Everton Rocha, da Uphold de Assessoria Contábil. Estamos batendo um papo com ele, senhor Marcelo Brancati, sobre tributos, impostos e como a gente pode economizar, na verdade, né? E a declaração de... Agora a gente tem até a final do mês para fazer a declaração de pessoa jurídica, certo? Tem alguma dica em relação a
A declaração de imposto de renda que pode chamar a atenção das pessoas, alguma dica, algum comentário seu? Sim, então vamos lá. Então, na verdade, o prazo que a gente tem agora até 31 de janeiro é para fazer a opção do Simples Nacional. Legal? Tá. A declaração de imposto de renda da empresa, que a gente chama, que é o DEFIS, isso é lá em março. Beleza? Então ainda tá com tempo aí. Mas para a opção do Simples Nacional, que está agora mais perto aqui, 31 de janeiro, e que é muito comum acontecer do pessoal vacilar, é o seguinte. Quando você está, é aquele papo que eu falei lá no começo. Quando você está no Simples Nacional, ele é um regime que prevê o bom pagador. Beleza. Então, enquanto você está pagando em bonitinho simples, ótimo, você continua nele. Você deixou de pagar, você é excluído do sistema. Para você voltar, ele vai fazer uma varredura em todos os órgãos. Então, assim, é muito comum que os corretores que perderam o Simples e querem voltar, esquece que ele tem que ver que ele tem aquela taxa anual na prefeitura, que tem que estar com isso aí pago. Esquece que, às vezes, ele não pagou o INSS. Ele fala, não, mas INSS não tem nada a ver, é do funcionário. Tem a ver, sim. Você precisa. É como se você tivesse que tirar uma certidão negativa que comprove que você está tudo em dia ou que você fez parcelamentos, para que você possa voltar ao sistema. E sempre acontece isso. Eu sempre tenho que salvar um monte de corretor de seguros que não pagou taxa de prefeitura, que é lá em São Paulo. Aqui, por exemplo, a taxa da prefeitura é aproximadamente R$160 e ela sempre vem no mês de julho. Aí o cara não paga. Aí chega, ele é excluído, ele vai ter que pagar. Em Guarulhos, por exemplo, você comentou aí uma amiga de Guarulhos, sim. A taxa de fiscalização em Guarulhos é R$500. R$500. Baratinho. Promoção. Everton, só um comentário aqui da Jaciara Nunes, de Salvador, Bahia. Ela está dizendo o seguinte: acompanha todas as quartas-feiras o programa de vocês. São temas muito bons que contribuem para a nossa profissão. Sou fã de vocês. Imagina, Jaciara, nós que somos seu fã. É ao contrário, tá? Observação: Marcelo ficou melhor sem a peruca. Tá dado o recado aí, seu Marcelo Brancati. Obrigado, hein? Agora tem outra pergunta aqui, Everton. E aí você vai entrar num tema aí, explicar pra gente, da Maria Eduarda, aqui da Vila Mariana. Sou nova nessa profissão. Como posso ter um contador como o Everton com custo que caiba no bolso? Maria Eduarda, eu acho que é o próprio Everton, mas ele vai explicar aqui. Pô, aí foi um gatilho aí fantástico pra gente poder lançar um serviço que a gente tá querendo fazer. Posso falar sobre ele? Vamos lá, pode. Show de bola. O que a gente tem percebido, né, ao longo desses 10 anos que a gente trabalha? Eu não sou exclusivo de corretores de seguros, eu atendo outros mercados também, mas nós temos 600 clientes e 350 são corretores de seguros. Então, é a nossa maior carteira. O que a gente tem percebido é aquela situação que a gente acabou de comentar aí no começo, que é o quê? 98% dos corretores de seguros estão inseridos dentro de um sistema do Simples Nacional. Ou seja, são empresas, teoricamente, pequenas, ou microempresas, né? Segunda questão que a gente sabe é, que nós já comentamos também, que algumas seguradoras, para fugir do pagamento do INSS do autônomo, já não querem mais cadastrar os corretores de seguros pessoa física. Então, você vai ser necessário, em algum momento que você precisar de tal seguradora, você vai ter que ter um CNPJ. E o terceiro, a gente sabe também que, por mais que a Uphold é um escritório de contabilidade, que o meu perfil de cliente é o corretor pequeno. Vamos pensar assim, se a gente fala de Simples Nacional, ele pode faturar de 0 a 400 mil por mês, beleza? Eu não estou lá, meus clientes não estão no topo da... A minha média de faturamento mensal dos meus corretores está entre 20 a 30 mil reais, certo? Então, assim, está na primeira faixa ou na segunda. Tem os foras da curva, que estão mais, tal, mas assim, a grande maioria são corretores pequenos. Só que ainda assim, mesmo sendo pequeno, ainda tem o pequeno do pequeno. Né? Quando eu falo assim, que é quem está começando. Quem está começando. Então, o que a gente tem percebido? Eu tenho tido muito contato com o pessoal da Escola Nacional de Seguros e eles vêm a mim já querendo começar certo com o CNPJ, mas aí quando eu chego com o meu custo de mensalidade, porque ele não tem nenhum cliente nesse momento, que ele está começando, fica muito pesado. Então, pensando nisso, a gente criou um projetinho que a gente está chamando de Small Contabilidade, que é o quê? É uma contabilidade no formato das contabilidades online que já existem no mercado. Eu não posso dizer nome, porque senão depois os caras vêm atrás de mim, não sei o quê. Mas tudo que termina com ZEI aí. Então, contabilidades que o formato delas é o seguinte: ela te dá um acesso a uma plataforma
que você mesmo faz parte do serviço, ou seja, por exemplo, emissão de notas fiscais, e eles robotizam tudo isso e te devolve a DAS, faz o balanço e tudo mais, que a sua empresa vai estar em dia com a regulamentação, belezinha, certo? Só que a grande maioria dessas empresas, elas não são especialistas no mercado de seguros. Elas são genéricas, então ela pode atender você do mesmo jeito que ela atende um advogado, um funileiro, enfim. Sim. É mais uma empresa de TI do que... É mais para uma empresa de TI do que para uma empresa de contabilidade. Sim. Então, o que a gente pensou? A gente formatou um projetinho que é o seguinte, a Small Contabilidade é como se fosse um segundo escritório, nós vamos montar uma estrutura em separado para atender corretores que faturam de 0 até 10 mil reais por mês. De 0 a 10. Desse 0 a 10, a gente ainda criou uma categoria que seria como se fosse, não dá para ser MEI, mas nós estamos seguindo a regra de faturamento do MEI. Se essa pessoa faturar até 6.750 por mês, ela está no meu limitezinho, que é um valor baixinho, que não chega nem a 3 dígitos. Não chega a 3 dígitos. Se ele faturar de 6.750 até 10 mil, passa um pouco de 3 dígitos, mas não é muito alto, né? Eu até deixei aí um link de uma landing page que vai ter lá os valores certinho e tudo mais. E qual é o trabalho? Nós, para quem está em São Paulo, nós conseguimos emitir as notas robotizadas, ou seja, eu dou uma plataforma também que essa pessoa vai entrar lá e vai fazer a solicitação para mim. Ah, beleza, eu recebi do Porto Seguro 10 mil, Azul 3... Bradesco 7, enfim, sei lá o que, estou chutando qualquer número aqui, e aí o sistema vai robotizar e vai emitir a nota segundo todas as características de seguros que nós detemos, conhecemos por trabalhar 10 anos, que sabemos que tem as retenções do ISS, sabemos que tem lá toda a regrinha de tabela do Simples Nacional, que é progressivo, regressivo, enfim, e codificações, né? Porque você vende um consórcio é um código, você vende seguro é outro código, você vende aluguel de carro é outro código, enfim. É uma contabilidade reduzida, então você compra um pacotinho de serviço que vai ser mais baratinho, que vai atender às suas necessidades. E se você quiser o ao mais, você vai pagar só quando você precisar trabalhar. Aí, marido, eu já coloquei aqui, viu, Everton, um link. Legal. Para a pessoa poder entrar e fazer o cadastro. Então lá já está bem explicadinho também, já né? Tá bem explicadinho. Você faça o seu cadastro lá, marido, ele vai receber e vai fazer o contato com você. E qual é a nossa ideia? Para a gente lançar isso, porque isso é um projeto, certo? Então, tudo na vida a gente tem que testar, né? É assim, a gente já testou com alguns clientes nossos e tudo mais, mas para viabilizar, a gente precisa de 50 pessoas. Então, assim, a ideia é que nós só vamos lançar isso. Por exemplo, o Fábio quer se cadastrar lá. Ele vai se cadastrar, vai entrar numa lista. Na hora que bater os 50 é que a gente vai efetivamente fazer isso. Sim, sim. Porque senão não dá para fazer. E a grande diferença aí, Maria Eduarda, é que você está lidando com a pessoa que entende da nossa profissão. Está antenado com o nosso negócio. O diferencial é isso. E Everton, tudo que é bom dura pouco, meu amigo. Sim, até tem muitas perguntas aqui, inclusive o Jorge Pedro está perguntando o seguinte, rapidamente. Everton, boa tarde. Tira uma dúvida, já cadastrei a pessoa jurídica no Embracorp. Preciso também cadastrar a pessoa física? Precisaria, cara, porque é como eu disse, vai chegar lá daqui 6 meses em regra de recadastramento, quando ele vai falar assim, olha, agora a sua SUSEP tinha validade de 6 meses e não tem mais, eles vão forçar você a se cadastrar. Porque o cara que é novo, quem saiu da Escola Nacional de Seguros e se cadastra, é obrigatório se associar. Então, não faz sentido ele obrigar o novo que acabou de se formar e os outros 100 mil que já estão na profissão, não. Então, é importante se associar, mas provavelmente agora vai ter Jorge, que pagar taxa. Obrigado pela sua participação e são os percalços da nossa profissão, viu? Everton, suas considerações finais. Tem mais pergunta aqui, eu vou te mandar, tá? Tá bom. Minha consideração final é assim, é para o pessoal não ficar desesperado, é o seguinte, enquanto vocês estão pagando só uma taxa de Ibracor, lá no escritório eu tenho 6 sócios contadores, a gente paga o CRC dos 6 sócios e mais da empresa, e nós temos 2 CNPJ, então são 8 CRCs. Infelizmente, a gente tem que pagar algumas taxas para a gente poder trabalhar. Não é isso que vai impedir a gente de ganhar muito dinheiro, então foque na solução e não no problema, certo? Então, isso aí não é nada perante ao que você vai ganhar, e eu tenho certeza que acompanhando aqui o programa profissional de seguros, acompanhando o canal lá da OP Road, você vai ter muito material que vai ajudar você a alavancar os seus resultados, e R$250, sei lá quanto, vai ser dinheiro de pinga para você. Eu costumo chamar de investimento, Marcelo Brancati.
Isso aí. O custo-benefício compensando, né? A gente paga tudo com prazer aquilo que a gente vê valor, certo? Senão você percebe como algo que não te traz benefício nenhum. É complicado, né? Por isso que a gente reclama muito do imposto no Brasil, porque a gente, em linhas gerais, a sociedade como um todo não vê a contrapartida, né? Mas só 30 é segundos. Ponto, né? Assim, quando a gente era do lucro presumido, a gente reclamava que a gente pagava imposto pra caramba também, não reclamava? Sim. Agora a gente está no Simples, é a metade do imposto. A gente ainda continua reclamando que paga pra caramba e a gente não paga. Então, assim, a gente precisa também entender que... também, né? Que assim, tem que pôr no planejamento da empresa que o custo de imposto é 6, 7, 8% e tem que pagar, não tem jeito, né? Aliás, no mundo inteiro você vai pagar. Né? No mundo inteiro Até você vai mais pagar. Que aqui. A diferença é para onde os nossos impostos vão, mas é uma outra questão. É que quando a gente percebe que os impostos estão sendo bem utilizados, a gente realmente tem aquele sentimento de que você não está sendo enganado e tal. Mas é uma pauta que... Mas isso que você falou é perfeito. Todo mundo tem que pagar imposto e tem que trabalhar, gerar... tem que subsidiar a estrutura pública. Então, não existe Até que a gente mude para a Suíça, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Marcelito. Boa noite, então, a todos. Terminamos mais um programa, o primeiro do ano. Eu acho que foi incrível aqui, as dicas impressionantes. E acho que aprendi muito de novo com o Everton aqui. Então, agradeço aí a audiência, sempre crescente, os feedbacks sempre positivos, até mesmo as críticas, sugestões. Sem dúvida. Sempre trazem valor para a gente. Então, muito obrigado a todos e tenham um ano fantástico. Eu também novamente. me despeço por aqui. Everton, Marcelo Brancati, obrigado pela participação. Tem muita pergunta, eu te mando para responder pro pessoal. Quero registrar um abraço pro meu querido amigo Sérgio Marques. Tem um programa aqui, viu, Everton? Todas as quintas-feiras, às 17 horas, que é qualidade de vida e bem-estar. Aí sim. Ele e a Aline, eles comandam aqui, viu? Eu não tenho uma Aline do meu lado, eu tenho o Marcelo Brancati, mas é a minha mente brilhante. Não dá pra ganhar em tudo, né? Você fica ligado aí que vai começar o programa É Fato com o Galo, com o Guto e toda a galera aí. Um abraço, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.